Com a saída de Emílio Papaléuzinho da vice-presidência de futebol, evidentemente que os movimentos políticos do Internacional começam a se movimentar. Isso porque o cargo mais chamativo do ambiente político do clube está vago e o presidente Alessandro Barcelos tem a obrigação estatutária de nos próximos dias anunciar quem irá substituir o desembargador. Alguns nomes já surgem no radar do presidente, que tem um perfil idealizado na sua mente. A ideia é ter um vice-presidente que saiba qual é o papel do vice-presidente de futebol no clube. E também alguns movimentos políticos começam a sugerir nomes. Eu falo aqui sobre a sucessão de Emílio Papaléuzinho na vice-presidência de futebol agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero traduzir para vocês, desenhar para vocês quais são as opções que o presidente Alessandro Barcelos tem, quais são as opções que ele está vislumbrando, que ele está cogitando para assumir a vice-presidência de futebol do Internacional. O Emílio Papaléuzinho, nessa última sexta-feira, pediu demissão do cargo e, através disso, esse posto, que é o posto mais chamativo do ambiente político do Internacional, ele está vago e, obviamente, será um posto disputado pelos ambientes políticos. Algumas pessoas de confiança do presidente Alessandro Barcelos começam a ser sondadas, começam a ser especuladas. Normalmente, quando vaga o cargo de vice-presidente de futebol, ele circulam nas mesmas pessoas as possibilidades de sucessão. E eu vou tentar desenhar isso aqui um pouco para vocês, tá? Antes eu quero falar sobre o papel do Emílio Papaléuzinho no ambiente do clube, tá? Ontem eu citei que o Emílio Papaléuzinho, por exemplo, não era um cara muito presente no vestiário, ele não participou da negociação da greve dos jogadores, ele não participou da escolha do técnico Mano Menezes, ele não conversou com o Mano Menezes nenhuma vez antes do Mano Menezes ser anunciado, tanto que o vídeo dos bastidores do Mano mostra isso, que ele vê o Papaléu, prazer, eu sou o Papaléu, ou seja, não tinha conversado com o Mano Menezes antes. O Papaléu não era o cara que indicava jogador, que contratava jogador, não. Ele tinha um papel político. Qual é o papel político dele no clube? Pô, depois de alguma derrota, o ambiente político do clube, aquele pau desgraçado, todo mundo descendo a lenha no treinador, descendo a lenha no executivo, nos jogadores, o Papaléu ia lá, pegava algum líder de um movimento político, convidava para tomar um café no CT, chamava o Mano, trocava uma ideia com o cara, chamava o executivo, olha, não, o que a gente tá vendo é isso aqui, a gente tá fazendo isso aqui. Isso amaciava o líder político, amaciava o ambiente político ou o movimento político, e assim a tensão do ambiente ela diminuía. Esse era um dos papéis do Emílio Papaléuzinho, que também tinha a obrigação, e esse é o desejo do Internacional, de se comunicar com o torcedor, de ser um elo de relação, por exemplo, com a imprensa, algo que, na verdade, ele não conseguiu fazer ao longo desses 11 meses de gestão no departamento de futebol. Mas o papel dele era esse, de apaziguar o ambiente político e respaldar os profissionais que estes sim tocavam o departamento de futebol. O William Thomas hoje, o Paulo Autuori, o David Bandeira, o Julinho Camargo, o Mano Menezes, são eles que tocam. O departamento de futebol não é exatamente o vice-presidente da pasta, que tem muito mais esse papel de supervisão. Muita gente fala, inclusive, que o presidente Alessandro Barcelos tem um papel de vice-presidente de futebol. E eu posso quase confirmar isso. Pela atuação que o presidente tem junto ao CAPA, junto ao executivo de futebol. O presidente está sempre no CT, sempre conversando, sempre por dentro. Eu ouso dizer que o presidente era muito mais bem informado sobre as questões do departamento de futebol do que o próprio vice-presidente de futebol. E aí até por uma peculiaridade, porque o Papaléu tinha de fato esses compromissos pessoais nos últimos dias, mas é um fato, é uma verdade, tá? O presidente ele era mais bem informado, era mais bem situado sobre aquilo do que o próprio vice-presidente de futebol da pasta. Por isso, o Inter procura um vice-presidente de futebol que saiba qual é a função do vice-presidente de futebol, que é exatamente essa, tá? O Papaléu é tido como um modelo por causa disso. Qual é o segredo disso? Não se metia na escolha dos profissionais. Não se metia no trabalho do William Thomas, não se metia no trabalho do Paulo Autuori, não botava o B dele para indicar jogador, para tentar contratar jogador, para negociar com o jogador. Não, menos é mais. Tá ali só para supervisionar, dar esse respaldo político, ser uma figura que tá, né, no bastidor, que tá com a cara ali
Esse era o papel do Emílio Papaleuzinho, e esse papel que a direção do Inter procura. Nomes, tá? O nome de João Patrício Hermann, que foi o primeiro vice-presidente de futebol dessa gestão, ainda em janeiro de 2021, é um dos nomes cotados. Eu já conversei algumas vezes com o João Patrício Hermann, uma figura que eu tenho admiração. Ele não me parece muito animado com essa possibilidade de ser vice-presidente de futebol. Eu até não conversei com ele desde então. Mas antes, depois que ele saiu, ele sempre relatava, pô, agora a vida é mais tranquila, né? Porque eu posso tocar minhas coisas, posso cuidar da minha família, tudo mais. Tentei ajudar da maneira que eu pude no período em que eu estive lá. Mas hoje o cenário da gestão do Internacional está melhor desenvolvido do que na época que o João Patrício estava. E talvez isso possa dar para ele opa, se eu for agora eu vou encaixar melhor, as coisas vão andar de uma maneira melhor. Apesar do Inter demonstrar o interesse pelo João Patrício Hermann, ele afirma, não para mim, mas afirmou para outros colegas que não está interessado nisso, tá? Outros nomes: Felipe de Oliveira, tá? Gerente-geral das categorias de base do Internacional, diretor-geral das categorias de base do Internacional. É um cargo político também. Ele não quer. Seria um nome que o presidente se agradaria muito, um cara inteligente, um cara esclarecido, um cara de bom relacionamento com a imprensa, um cara que faria esse papel político muito bem, porque ele é de muito bom relacionamento. Mas o Felipe de Oliveira não quer. Ele tem compromissos pessoais, compromissos profissionais que ele acha que tirariam da vida dele e ocupariam muito a vida dele se ele tivesse com um cargo de vice-presidente de futebol do Internacional, algo que ele até almejou em determinado momento, mas hoje não almeja mais. Ele está fazendo um trabalho bem legal lá no CT de Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, junto com o Gustavo Grossi, e ele quer seguir nessa pauta. Mas é um nome sempre lembrado, é da vertente política do presidente Alessandro Barcelos, e é um nome que é sempre lembrado, mas por enquanto não deve ser quem assume, tá? Felipe Becker é o terceiro nome. Ex-presidente do Aimoré, um cara que é diretor do time sub-20 do Internacional. Mas este também afirmou nos bastidores outrora que não quer assumir o cargo de vice-presidente de futebol, que quer construir ainda a sua trajetória no time sub-20 e tudo mais. O Felipe Becker e o Felipe de Oliveira talvez não tenham tanto o perfil que a direção procura de não se meter, de ser um cara ali que muito mais ocupa uma posição política. Esses gostam de trabalhar, esses gostam de contribuir de alguma maneira. Então a gente vai ver quais são os nomes que vão surgir dentro do ambiente do Internacional ao longo dos próximos dias. Nomes de oposição, como por exemplo Luiz Fernando Zac, que uma vez foi convidado ou teve em uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos citada a possibilidade de ser o novo vice-presidente de futebol, eu praticamente descarto, porque as coisas agora estão andando bem. O Inter quer mexer o menos possível, então vai tentar colocar alguém que queira mexer o menos possível. Esse é o objetivo da direção, para deixar tudo com Paulo Autuori, com William Thomas, com Mano Menezes, com Julinho Camargo, com David Bandeira, da maneira que está atualmente, e não com o vice-presidente que queira, enfim, ter interferências mais definitivas através de um cargo político que sequer remunerado O Inter quer deixar isso para as pessoas que o Inter paga para fazer isso, tá? Que são os profissionais, esses que eu citei. Vamos acompanhar os bastidores políticos do Inter nos próximos dias, porque eles vão se movimentar. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!